Então, vamos começar. A primeira pergunta é para você contar um pouco para mim sobre a tua trajetória no setor de construção civil e como que você decidiu chegar até a área do RH, como que você chegou aí no cargo que você está hoje. Perfeito. Bem, Bruna, minha trajetória começou muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Não comecei no departamento de recursos humanos, trabalhava como assistente de contabilidade, né? E acompanhando nas outras empresas pelas quais eu passei, geralmente o departamento de contabilidade trabalhava bem ao lado do RH. Uhum, E aí fui me associando, me familiarizando, conhecendo o departamento e fui gostando. E até que eu comecei o meu curso. Na empresa anterior, lá em 2012, que eu trabalhei, foi que eu vim ter a oportunidade de trabalhar com gestão de recursos humanos. E antes de chegar aqui onde eu estou, né, no departamento de recursos humanos de uma construtora, eu trabalhava em recursos humanos que era muito segmentado. Cada departamento tinha o seu quadrado, tinha, né, as suas funções. E aí eu sempre trabalhei no departamento de recrutamento e seleção. uhum. Hoje, aqui onde a gente trabalha, no Departamento de Recursos Humanos de uma construtora civil, a gente trabalha em um RH generalizado, né? Englobado. Todos os departamentos passam por aqui, todos os segmentos de RH passam por aqui. Para mim, hoje, né, eu estou em um grande aprendizado. Aqui, esse departamento, ele é uma escola mesmo. Eu sempre me doei, sempre me dei muito bem com as entrevistas, com o recrutamento, e seleção, aquela parte, né, de admissão. Hoje aqui a gente já é bem diferente. A gente recruta, a gente faz a integração desse colaborador na empresa, a gente elabora toda a função desse colaborador na empresa, a gente paga esse colaborador e a gente mantém ele aqui. É o RH que cuida desde a contratação até o pagamento, até a demissão. Então, uma construção, né? Estou Uhum. ainda em fase de. Minha trajetória está começando, eu digo que agora que ela está começando por aqui. Quero que você conte um pouco de quais que são os maiores desafios que você enfrenta hoje na gestão de RH dentro do setor de construção civil. Hoje, o nosso maior desafio é a gente estar mantendo esses colaboradores que a gente recruta dentro da Uhum, construção civil. Já que a gente tem um escritório, porém o setor onde esse colaborador vai trabalhar é na rua, é nas uhum, frentes de obras, de frentes de serviços, né? Em um departamento longe da gente, ou seja, eles estão aí debaixo do sol mesmo. Manter esse colaborador hoje na empresa e a gente também ter o controle da nossa equipe, né, é um grande desafio. Né? A gente saber onde eles estão, em qual frente estão trabalhando, aonde eles estão tirando o intervalo. Eu digo que esse é o maior desafio hoje do RH dentro da construção civil, a gente ter o controle da equipe, de onde aquele colaborador que foi recrutado que está trabalhando, onde ele está exercendo as suas funções. É um dos maiores desafios da construção civil hoje. perfeito. E como que a automação e a inovação te ajudam a superar esses desafios? Se você conseguir compartilhar algum case da sua empresa com a gente. Eu acho que um dos maiores benefícios hoje, voltando para a Marque Ponto, né, para a gente, um dos maiores benefícios hoje é a gente ter acesso, por exemplo, à presença desse colaborador. Eu sei aonde esse colaborador está, em que equipe ele vai estar trabalhando, né, hoje. Se eu posso lançar uma folga para ele, fica mais fácil eu estar aí sabendo como a construção civil depende muito do tempo, do clima, se estiver chovendo muito ou se tiver muito sol, às vezes debaixo de chuva a gente não consegue fazer nada praticamente, não consegue trabalhar. E eu tendo aí esse controle de presença dos colaboradores, eu sei para onde distribuí-los, para onde mandar, em qual frente de serviço é necessário, eu sei quem eu posso estar dispensando. Hoje no Marque-Ponto a gente tem o controle de horas desse colaborador, eu Uhum. sei naquele exato dia quantas horas ele já fez, o acúmulo de hora dele, né? Então eu posso estar aí administrando as folgas, dispensando e realmente ter certeza de quem está. Que acontece muitas das vezes de um colaborador bater o ponto dele lá na casa dele, né? Mas a gente também tem um controle de saber a localização real desse colaborador, onde ele bateu o ponto. Então, hoje em dia, eu digo que a tecnologia, a automoção das plataformas, ela tem auxiliado a gente dessa maneira. É um braço mesmo para a gente, são nossos olhos onde a gente não está. Dando para a gente esse controle maior. Eu digo que ainda precisa de algumas melhorias, mas Uhum. comparado, né,
ao passado. Hoje a gente tem um controle maior daqui do escritório mesmo, de acompanhar todas as obras e aí a rotina desse colaborador. Como que você fazia o processo antes de você implementar a marca? Você tinha algum outro sistema ou antes desse outro sistema, como que vocês faziam para controlar esses colaboradores? Isso que você me falou, controlar de onde eles estão, controlar a entrada e saída, como que era esse processo? A gente tinha que ir confiando, né? Confiando no colaborador que é responsável. Tipo, em cada frente de serviço a gente tem o que a gente chama de apontador. Uhum. Aquele que diz quem está passando por ali, quem está trabalhando naquele dia, né? E a visita do RH era semanal, apenas uma vez na semana, em cada fazendo esse rodízio nas frentes de serviço, né? E era assim um falho, porque às vezes aquele colaborador faltava, tinha um atestado médico, mas aí o apontador entendia que não preciso passar, eu só faço colocar aqui presença, afinal ele me apresentou um documento. E no caso não é uma presença, o colaborador tinha direito de estar na sua casa, né, mediante documento médico. Então era assim que a gente trabalhava, né? A gente tinha que confiar mesmo em quem estava ali e muitas coisas passavam Uhum. despercebido e tanto o RH era prejudicado quanto o colaborador, né? Então, hoje, para a gente ter esse controle de onde a gente está, daqui do escritório, facilita muito e até diminui alguns gastos desnecessários, né? Com Para a gente é certeza. mais viável, sem dúvida. E como que você decidiu implementar essa solução dentro da sua empresa e como que foi esse processo de implementar a Mark para todos os seus colaboradores? Hoje você tem quantos colaboradores aí? Hoje a gente tem, no total, de 409 colaboradores. Nossa, bastante. Bastante, é. Aham. Aqui, que ficam na nossa plataforma, no Marque Ponto, aqui com a gente hoje, a gente tem 300 e alguma fração, acredito, né? Que marca a presença. Do restante Uhum. não é necessário, que é fora daqui do estado. Mas são esse número. É bastante funcionários, né? Bastante A gente. nossa decisão partiu justamente disso, da gente ter o controle de colaboradores que às vezes ficam doentes. A gente começou a perceber que ficou frequente. O colaborador tem um atestado médico, direito de 4 dias de estar na sua casa, e às vezes isso não era respeitado. Não que o RH não quisesse dar o direito ao colaborador, mas a gente não sabia. Né? Quem Uhum. estava ali na frente responsável também não tinha um conhecimento para essa função e a gente não tinha o controle de dizer se ele podia estar ali, sim ou não, né? Não sabíamos. E aí a gente foi começando a ter essas eventualidades, elas começaram a crescer, se tornar um problema grande, que não Uhum. era, mas se tornou. E aí a gente veio começar a pesquisar e a também ter que implantar com os colaboradores essa funcionalidade, né? Porque o colaborador em si não quer aceitar. Uhum. Ele não quer a tecnologia. Para eles é perca de tempo, colocar no celular não vai dar certo, o tablet não vai dar certo Pois se é. não tiver internet. Então a gente enfrentou alguns desafios com eles também, né? De estar aí saindo da assinatura manual para um registro fotográfico, né? Onde quer que esteja, em qualquer cidade ou interior daqui da nossa proximidade, né? E aí foi que a gente encontrou a Marque.ponto, uma das plataformas que tem nos ajudado também, para a gente estar aí diminuindo esse crescente de problemas desnecessários da empresa, Uhum. né? Com certeza. Qual que foi a principal mudança que você mudou dentro da rotina da sua empresa depois da implementação da solução? A principal mudança aqui dentro foi a gente ter essa obrigatoriedade de presença, né? O colaborador, antes da gente ter o marque-ponto, ele achava que ele vinha trabalhar quando ele achava necessário. Aham. Como eu te falei, o colaborador não trabalha no escritório, ele trabalha em alguma Pois é. frente de obra. E ele por Uhum. si só entendia, não, hoje está chovendo, eu não vou trabalhar. Mas o meu papel está aqui, eu posso assinar, né? Então, Uhum. a principal mudança é ter deles mesmo com compromisso, a responsabilidade com o trabalho. A gente não tem um horário flexível onde o colaborador escolhe o horário que ele trabalha. A gente trabalha conforme Uhum. CLT, 8, 12, 6 horas, cada um tem seu horário, né? Então, a presença é essencial dentro da empresa, cumprindo as 44 horas semanais ou a carga horária que a ele foi proposta, né? Então, para a gente, a principal mudança foi ter os colaboradores dentro da empresa, dentro do seu departamento, efetivamente e principalmente no horário. Não começa uma frente de serviço mais 10 da manhã. Hoje a Uhum. gente consegue controlar uma frente de serviço para iniciar às 7,
para ter um intervalo às 12, um retorno às 13 e encerrasse tudo até às 16 horas, entende? Então, para a gente, essa foi a mudança mais assim exuberante, né? Dentro em janeiro, quando a gente começou a ter a implantação aqui dentro da empresa, houve assim uma grande resistência dos colaboradores, né? Uhum. Porque vocês vão estar dentro do meu telefone, a senhora vai conseguir acessar as coisas no meu celular e explicar para eles que se tratava de um aplicativo, era uma marcação de presença, e é dele, o acesso é do Uhum. colaborador, não tem que controlar dele, apenas saber realmente a presença desse colaborador, onde ele está batendo ponto. Então, nesse primeiro mês, a gente conseguiu ter assim um controle, por exemplo, de horas. A nossa folha em horas ultrapassava, eram enormes, né? E aí, com o controle do ponto, a gente sentiu o primeiro impacto na folha de Uhum. pagamento. A gente tinha o controle das horas do colaborador, a gente sabia o que realmente era devido e o que não era. Então, acho que essas foram as principais mudanças para a gente. Ter a presença deles aqui e controlar também a nossa folha de pagamento o que é devido ao colaborador, de fato, né? Perfeito, perfeito. Quais são as funcionalidades que você mais utiliza e por que que você gosta delas? Dentro do Markponto, a Isso. funcionalidade que a gente mais utiliza, né, é esse controle de horas, né? A gente não tá mais no manual, lá calculando folha a folha, que acreditem vocês, nós trabalhávamos sim no manual, Nossa. conferindo folha a folha, 5 dias antes do pagamento, de 400 e poucos colaboradores. Hoje, para mim, eu tenho controle, a gente fecha a nossa folha aqui 5 dias antes do pagamento, do quinto dia útil do mês, né? Hoje, se eu quiser saber hoje as horas que eu vou ter que pagar dentro dessa semana, eu tenho esse controle. Então, para mim, eu uso muitos relatórios, né? Para mim, todos os relatórios são um, um abraço, é um controle assim enorme. Eu sei dizer hoje a equipe X já tem umas horas muito excedente. Eu vou puxar o relatório dessa equipe, relatórios de horas em Excel dessa equipe aqui. Eu vou saber, eu posso mandar para a contabilidade para a gente já estar se organizando, se a gente realmente vai fazer determinada obra, se a gente precisa de uma outra equipe ou se a gente pode dispensar essa, enfim. Esse é um dos maiores benefícios hoje que a gente usa. E para mim, melhor funcionalidade do sistema é esse relatório de horas, o relatório de quem está batendo ponto, por exemplo, se é no tablet, se é no celular. É importante saber, porque se é no celular, eu posso ele monitorar Uhum. aonde estão sendo essas batidas, né? Sim. Hoje eu consigo também entregar metas que eram inalcançáveis antigamente, junto ao departamento de contabilidade, junto ao departamento que faz os pagamentos dos colaboradores. Posso trazer valores, né? Hoje eu sei o custo de cada equipe. Hoje eu sei o custo que cada equipe vai gerar para mim dentro daquele mês, e tudo isso a gente vai trazendo esses relatórios e pode compartilhar eles, editar também, né? Que é outra maravilha, a gente pode ir direto para o Excel e Uhum. ali já associar a minha planilha do sistema de pagamento e saber ali quem onde está, qual função você está batendo. Isso, para mim, é um dos maiores benefícios e o que eu mais utilizo dentro do Markponto, sem dúvidas. E como que você relaciona, vocês terem adquirido esse sistema com economia de tempo e de dinheiro? Você já falou um pouco sobre as horas, né, que você percebeu que muitos colaboradores faziam muitas horas extras. Consegue citar mais alguma coisa que o sistema ajudou você a economizar tempo ou dinheiro? O tempo, eu posso dizer que numa folha de pagamento, eu fechava uma folha Uhum. de pagamento, precisava de uma equipe com 12 pessoas em 5 dias. Esse mês é o primeiro mês, desde janeiro a gente éramos 2 pessoas, né, fechando o pagamento, a folha de pagamento. Esse mês é só eu Uhum. e consegui fechar essa folha de pagamento de 311 colaboradores sozinha. Nossa. Ou seja, eu importei do Markponto direto Aham. para meu sistema de pagamento, simples. Ou seja, eu saí de 5 dias de tortura, posso dizer assim, para 2 dias aí de importação no máximo, que o que atrasa mais hoje em dia é tratar o ponto, é estar acompanhando, né, o ponto para ver se as batidas foram corretas. Mas se tiver tudo certo, as batidas corretas, é em segundos que você importa de um sistema para o outro. Então, eu digo que o tempo
né? A gente saiu ganhando com o tempo aí, otimizou o nosso tempo. A gente não precisa fechar as portas do departamento, como eu falei, que já é um departamento de RH generalista, que trabalha com todas as áreas, e antigamente a gente realmente precisava fechar as portas, suspender Uhum. contratações, demissões não poderia ser no mesmo período. Hoje em dia, não. Hoje é tranquilo. Se o ponto está tratado, a gente só faz importar. Otimizou o meu tempo. E gestão financeira, os nossos recursos, sem dúvida nenhuma, eu tenho controle sobre as horas Uhum. extras. Hoje a gente pode se organizar. Eu posso saber se eu posso investir, se eu posso gastar, ou se eu tenho que dar folga, porque não Uhum. vai estar dentro do orçamento. Então, esses dois, eu não consigo nem enxergar outro, porque esse foi uma melhoria muito grande aqui dentro do RH. Para a gente ter esse controle nas horas, que a gente realmente não tinha. Tinha gente que praticamente só recebia o salário normal, porque aparecia vez ou outra na empresa, mas tinha outras pessoas que moravam praticamente dentro da empresa, e a gente só tinha ideia no dia que eu vinha calcular a folha de ponta desse colaborador, e hoje não. Hoje isso é tudo num clique mesmo, Uhum. literalmente num clique. Lança o nome do colaborador e eu já sei a rotina, as horas que eu estou devendo para ele, que eu tenho que pagar, se eu posso negociar em banco de horas, sim ou não, dependendo aí da contratação desse colaborador. Uhum. Então, foi um dos nossos maiores benefícios também, né? Foi um ganho, tempo e recurso também. Perfeito. Tem alguma inovação ou tecnologia que você gostaria que fosse mais explorada dentro da área do RH? Olha, no que todo mundo está falando hoje, né? Que é o IA na tecnologia, Uhum. de todo mundo está falando, chega, eu estou até esperando já na expectativa da gente sair dessas coisas tradicionais. Tipo, um exemplo claro é as entrevistas de emprego, que Uhum. eu digo que ainda são muito tradicional, é muito burocrático para a gente contratar uma pessoa, até que já melhorou um pouco depois da pandemia, que a gente veio para uma coisa mais online e tudo mais, mas Com ainda assim é certeza. muito burocrático. Tendo a tecnologia do nosso lado, né, para ela se responsabilizar em fazer aquelas perguntas frequentes, fazer aquela entrevista pessoal, saber se aquele colaborador é apto para aquela função, seria uma maravilha trazer Uhum. para mim um colaborador que eu só preciso colocar no sistema e integrá-lo à empresa, né? Então, eu digo que das inovações que eu mais espero é realmente essa integração aí do IA, da tecnologia, né, artificial, para a gente dentro do RH, facilitar o nosso serviço nas gestões, principalmente de contratações que eu acho que são realmente as mais que tomam mais tempo, que são mais burocráticas. A gente realmente tem que parar, tem aquele processo, né, de entrevista, processo de avaliação. Então, aguardando ansiosamente para o dia que a tecnologia vai facilitar a nossa vida nessa área, sem dúvida nenhuma. É um site bem legal mesmo. Eu já trabalhei com recrutamento e seleção. Eu acho que facilitaria muito, muito mesmo. Sem dúvida nenhuma. A gente já tá partindo para as perguntinhas finais. Eu queria saber se você recomenda a solução de controle de ponto para alguma outra empresa e se você tem alguma outra empresa ou algum conhecido que é importante assim na área do RH para recomendar também. A gente tem recomendado a plataforma, né? A gente não para aqui, nós temos um. Quem trouxe a plataforma para nossa empresa hoje foi um consultor de RH, né? Ah, que legal. Foi ele que nos apresentou e é o mesmo que leva a outras empresas, né? Eu digo que a melhor propaganda, mesmo com toda a tecnologia do mundo, a melhor propaganda que ainda existe, que traz o teu comprador, faz ele se tornar o teu fiel a ti, é o boca a boca, Eu né? E concordo. hoje é o que exatamente foi o que trouxe esse método do norte para vocês e é o que leva ele também para outras empresas. A gente não trabalha só com uma empresa, nós estamos aqui, Uhum, nós somos um total de 8 empresas, né? uhum, Duas das nossas empresas estão dentro do Marqueponto. E eu digo outras empresas entre prestadores de serviços, de pessoas uhum, que conhecem e estão ao redor. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, fala a todos, otimizem o seu serviço, né? uhum. Tenham controle dos colaboradores de vocês. E assim, a gente indica assim que dentro da mesma área, nosso consultor também de RH não deixa isso passar. São dois sistemas muito bons, duas plataformas muito boas que a gente trabalha aqui, que é a Marqueponto, temos a Nasajon, entre outras, mas a gente tem agradecido muito essa atenção das duas plataformas, né? Que são exemplares, né? Em estar tratando principalmente o suporte. Eu digo que o suporte de uma empresa é o que garante se ela vai permanecer no mercado, sim ou não. Sim. Sem suporte, não existe empresa que permaneça, né? Uhum, Indicaria sim, principalmente por esse controle. uhum, Tem uma empresa que realmente não fale, né? Trabalhar hoje em dia, a gente depende.
Uhum. Infelizmente, hoje o ser humano depende da internet. Sim. E quando você encontra uma plataforma que consegue trabalhar não só com acesso online, mas também offline, isso é ótimo. Então, abrace, entre, experimente, super indico, principalmente por essas questões. São dois pontos que eles não podemos descartar e podemos sempre deixar eles como evidência. Uhum. Trabalhar mesmo com acesso à internet. Se faltou internet, tá aqui uma. Hoje foi um dia exemplo, né? Foi Uhum. um dia que a gente Com na certeza. empresa, nós não tínhamos acesso à internet. A empresa em si estava sem energia, mas os tablets Hum. estavam carregados e foram computados todos os pontos. Quando a internet retornou, a gente só fez a sincronização e tudo tá certo. O dia não foi perdido, eu sei quem está trabalhando, quem não está, então eu super indico por esse motivo, né? Porque a empresa de construção civil que é necessário.